semana, né? Então, a gente vai pedindo que enquanto vocês vão entrando, enquanto a gente vai iniciando, enquanto a gente vai receber, né, a nossa irmã consagrada Carmen, da comunidade católica Rabone de Maria também. Você vai enviando um aviãozinho, vai convidando outras pessoas, vai chamando aquele, né? Só vai estar aqui quem Deus escolheu. Quem Deus não escolheu para estar aqui hoje, não tem perigo de estar aqui, né? Então, com tranquilidade, né? Vai chamando, vai convidando outras pessoas, se elas quiserem, se elas não quiserem. Você está aqui, porque Deus te escolheu para estar aqui, né? Então, se você não caiu nessa live por acaso, não tem perigo de você ter caído aqui nessa live por acaso. Se você está aqui, é porque Deus te chamou para estar aqui. Você pode achar que entrou por acaso, mas você na verdade não entrou por acaso. Tá bom? Recebendo aqui a sua vida e na vida daqueles que você ama, que você também quer ver vitorioso para a honra e glória do Senhor. Amém. Eu vinha conversando aqui antes de você entrar, né? Ah, E todos nós que estamos hoje à noite aqui nessa live, né? Iniciado ontem, né? isso. Esse novenário da comunidade por São Bento, né? Que vai até o dia 12 de julho. E dizendo que quem está aqui hoje foi porque Deus escolheu a dedo para estar aqui, né? Você não Isso. caiu aqui por acaso. Você pode até achar que caiu aqui por acaso, mas você não está aqui por acaso. Deus já sabia que você estaria aqui hoje, né? Então, assim, o milagre, né? A cura, aquilo que você precisa, aquilo que você está buscando, só quem pode te dar é Deus. Só quem pode te Isso. oferecer é Deus, né? Mas para isso você tem que Isso. buscar, né? Para isso tem que buscar. E assim, né, como nós, né, você já comentou, estamos começando esse mês, né, com São Bento, né, nosso baluarte, né, nosso pai, assim, as regras na qual a comunidade busca seguir, né, muitas são as regras de São Bento, e como isso é forte, né, falar dele, de algo assim que a gente conhece, né, que a gente gosta e que buscamos viver, né, a nossa vida como São Bento. E como você falou, né, você não caiu aqui por acaso, você que está aqui. Isso. Acho que deve ter tido algum probleminha com a conexão da Carmen. Só conferindo aqui. Caiu a conexão. Vamos esperar nossa irmã Carmen retornar para que a gente possa iniciar a oração. É assim mesmo, semana de São Bento, vai logo se acostumando, né? São Bento, que tem na sua oração, né, na oração de São Bento, um exorcismo pessoal, um exorcismo muito forte, né? Quando você faz a oração de São Bento, né, você está se protegendo dos embustes do demônio. Você está decretando dele a expulsão dele da sua vida, né? Então, por isso que a gente pede
para naqueles momentos difíceis, naqueles momentos que a gente está sendo oprimidos mesmo, a gente reza a oração de São Bento. Caiu, mas levanta, né, Carmen? Cai, mas levanta. Tô aqui a persistir, resistir. Nada de desistir, viu? Você também aí, se por um acaso a sua internet travar, né? A live travar, não desista. É porque vamos falar de São Bento, algo muito forte, né? Algo assim, amiguíssimos de Deus. Então, tudo Uhum. pode se levantar contra essa noite na sua vida, essa noite na sua história. Então, não desista. Resista até o fim. Fique conosco, porque você vai ver, vai valer a pena. É o que Deus tem para você nessa noite. Amém. Então a gente Amém. já deu para chamar quem tinha que chamar, se você chamou, se não chamou, né? Vai deixando que Deus agora faz a parte dele, né? Então a gente vai Isso. entrando nesse clima já dessa live oracional, no clima de oração, no clima de tranquilidade, de esvaziamento, né? De esvaziamento de si mesmo. Porque hoje Deus pede mais uma vez, como ele vem pedindo todos os dias nessas lives, nesses momentos da comunidade, que a gente se esvazie de nós mesmos, que a gente deposite nossa confiança no Senhor, né? Então, para a gente iniciar esse nosso momento de oração, vamos baixando a nossa cabeça, vamos nos tranquilizando. Você que acabou de Você, chegar do seu trabalho, está na sua família, tenta você agora que se ainda nem conectar. chegou, né? Isso. Tente agora fazer desse momento uma conexão com o Senhor. Deixa eu só trocar aqui que Tenta teve agora, um é, probleminha técnico e a enquanto o gente. Marcos organiza o som, vamos nesse momento nos colocando diante do Senhor. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Não deixe que os barulhos ao redor venham te tirar desse momento com o Senhor. Fixe seus olhos agora, seus olhos espirituais, diante do Senhor. Imagina Ele com todo amor à sua frente nesse momento. E vai ouvindo esta canção e vai contando a Ele qual é o segredo hoje do teu coração, dia 2 de julho. O que é que tu queres? Mesmo no teu silêncio, se tu não tem palavras a falar nesse momento ao Senhor, coloca-te diante dele, que está nessa noite ao teu encontro, a ouvir o teu silêncio, a ouvir o pulsar do teu coração. Imagina esse Deus amor, Deus misericórdia, Deus alegria, Deus bom, diante de você nesse momento. Que tu possas entregar agora ao Senhor tudo aquilo que tu queres. Ouvir toda aquela resposta que tu queres há dias, mas que Ele ainda não falou por meio das tuas orações. Que essa seja a vontade de Deus na tua vida hoje. Que essa seja a graça. Abre-te a Ele. Abre o teu coração. Abre todo o teu ser. Para que nesse momento Ele venha em teu auxílio. Venha te socorrer. Venha falar. Venha responder tudo aquilo que tu tens como questionamento, como dúvida que Ele possa vir a esclarecer. Senhor Jesus, eu te entrego, Pai amado, nessa noite, cada filho teu que aqui está. Entra, Senhor, em seus corações, habita, Senhor, em todo o seu ser. Visita teus filhos que aqui estão, alguns com dúvidas, outros com medo, outros com a esperança perdida, abandonada, com a fé, Senhor, abalada.
devido a muitas dificuldades, que tu possas vir, Senhor, acolher cada um dos teus filhos. Vem abençoar essa noite na vida dos teus filhos. Vem fazer com que a tua vontade, Senhor, seja realizada, concretizada nessa noite. Acolhe, Senhor, por meio das nossas orações, acolhe o impossível deles. Acolhe esse momento. Vem derramar sobre nós a tua chuva, Senhor, de graça, de milagres, de prodígios. Vem fazer de nós novo, um homem novo, uma mulher nova. Vem, Senhor, em nosso socorro. Jesus me dava uma noção, né, uma visão de várias pessoas, várias pessoas muito cansadas, muito cansadas, caídas, né, como se estivesse no chão mesmo. E Jesus ia de uma por uma levantando e pegando no colo. E no momento em que ele tocava nessas pessoas, ele restabelecia suas forças, ele renovava suas forças. Levanta, irmã. É Jesus que pede para que tu reaja. Eu confirmo, porque enquanto o Marcos proclamava, o Senhor me dava a mesma visão. E é como se muitos já estivessem quase desacreditados ao chão. Já não tinha mais nenhum ânimo, nenhuma reação. E o Senhor, Ele vinha tocá-los, e essas almas, esses espíritos, eles levantavam com alegria que transmitiam e conseguiam levantar o corpo dessas pessoas caídas. Vem, meu irmão, entrega ao Senhor a tua angústia nesse momento. Seja o que for que está a passar na sua memória, no seu coração, o que foi o teu dia de hoje, quinta-feira, dia 2 de julho. Entrega ao Senhor. Que tu verás que ao fim desse momento, dessa live, tu serás uma nova pessoa, uma nova criatura, mas cheia de coragem, de esperança. Entrega-te, confia que é o próprio Deus à tua frente, agora, nesse momento. Também tinha uma visão de uma pessoa desde o início da live. Essa pessoa está voltando para o trabalho. Eu não sei se ela está no ônibus ou se ela está no carro. Mas aparentemente ela está no ônibus, pela visão que eu tinha. E ela estava chorando, cansada mesmo. Cansada de toda a situação familiar. Cansada da situação profissional mesmo. E você estava com vergonha de chorar, porque onde você está tem outras pessoas. Não tem vergonha, meu irmão ou minha irmã. Não tem vergonha, porque nesse momento a tua oração está sendo escutada pelo Senhor. E Ele renova as tuas forças também. E você que está com vontade de chorar agora ao contar ao Senhor tudo que está te angustiando, te aprisionando, chora. Chora que o Senhor, Ele diz que esse choro que você está a segurar é a libertação que Deus quer te dar. Não tenha medo, não tenha vergonha, não se angustie, achando que é loucura, que é exagero. Não é, filha. Confia, chora. Chora que esse choro é a ação de Deus dentro de ti, a te libertar. Eu confirmo porque eu vi as pessoas chorando, as pessoas se segurando para não chorar. Mas esse choro, como a Carmen proclamava, é a tua libertação, é o teu alívio, é o teu renovo, é Deus reestruturando as tuas forças,
reestruturando todas as tuas forças, renovando. Se entrega, se derrama, não tem medo. Vem, Senhor Deus, por intercessão de São Bento, vem tirar toda angústia, toda perseguição, todo medo, tudo aquilo que foi levantado contra os teus filhos, Senhor, que aqui estão, a lutar, a batalhar espiritualmente, para ouvir o teu chamado, para seguir, Senhor, aquilo que tu confiaste a cada um. Esse Deus, como a gente já dizia no início da live, quem te trouxe até aqui foi o próprio Jesus. Você não chegou aqui por acaso, não foi porque você recebeu um convite, né? E até foi, mas esse convite foi enviado pelo próprio Senhor. Ele vem fazendo as obras na tua vida, ele vem fazendo os milagres na tua vida. Mas às vezes as dores, as dificuldades, não permitem que a gente enxergue o que o Senhor vem fazendo nas nossas vidas. Você que está cansado, você que foi levantado pelo Espírito Santo, testemunha, acredita, confia, foi o próprio Deus que te renovou nesse instante, para que tu comece de novo, para que a cada dia tu o busque, para buscar essa renovação diária. A renovação em Deus tem que ser diária. Amanhece o teu dia, clama ao Espírito Santo, agradece pelo dom da vida. E continuando, né, nesse clima de oração, queria convidar para a gente refletir um pouco na palavra que Deus nos inspirou, né? Inspirou a nossa irmã Carmen, inspirou a mim, para a gente, na live de hoje, nesse momento oracional, refletirmos, né? A palavra, ela está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, no versículo de 7 a 11. Mateus 7, no versículo de 7 a 11. E ele cita lá, né? O evangelista traz para a gente. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei e vos será aberto. Porque todo aquele que pede, recebe. Quem busca, acha. A quem bate, se abrirá. Quem dentre vós dará uma pedra a seu filho, se este lhe pedir pão? E se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, que sois maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste dará coisas boas aos que lhe pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E nesse evangelho, né, de São Mateus, o Senhor nos fala sobre a fé, né? Pedi e recebereis.
Pedis e recebereis. Então, se o Pai, nosso Deus, né, tudo que nós pedimos, Ele vai dar, pelo poder da fé que nós temos nele, né? Porque até o nosso próprio pai, né? Quem é pai hoje, quem é mãe, está vendo que ter os seus filhos é o seu maior tesouro. Quer fazer tudo para que eles possam ser felizes, né? Tudo que eles pedirem, nós pais, né? Vocês que são pais, né? Que cuidam, têm outras vidas, né? Como responsabilidade, vocês querem fazer o melhor por eles. Imagine o nosso Pai maior, que é Deus. A tudo que nós pedimos, Ele vai dar, porque Ele quer nos ver felizes, Ele quer nos ver realizado, Ele quer a nossa alegria, a nossa felicidade. E daí, por que não pedir, né, ao Senhor aquilo que nós mais desejamos? Você aí que tem causas na justiça, que tem sonhos a realizar, você que é adolescente, você já colocou ao Senhor os teus sonhos, os teus projetos? Você que tem essa causa na justiça, já apresentou diante de Deus nas suas orações? Pedi e vos recebereis. Assim diz o Senhor hoje na palavra. Não é isso, meu irmão? É, e assim, não tem como, né? A palavra é muito clara, não tem como. Até as pessoas Até maus, até os maus, se o filho se pedir. pedir, ele não vai dar coisa mal para o Ele, filho. Né? Então a palavra é clara, ela é real. Né? E assim, dentro dessa questão da confiança, né? Dessa questão de a gente acreditar, da gente pedir, porque o Pai vai nos atender, né? É que a comunidade Rabone hoje ela traz essa reflexão do crivo de São Bento, né? A comunidade hoje nos chama a refletir a refletir. sobre o crivo Isso, de São Bento, né? isso. E assim, como Deus sempre nos disse lá na sua palavra, né, que a palavra dele não passa, né? Uma palavra que ele disse há muitos anos atrás, hoje nós estamos refletindo, que é esse evangelho de Mateus. E hoje ainda Deus ainda fala para você, pedi que recebereis, né? Então depende tudo de cada um, depende do nosso pedir, da nossa fé, do nosso acreditar. E Uhum. como São Bento, né, nosso baluarte, ele também pedia, desde muito pequeno, né? São Bento nasceu em Núrcia, em 480, né? E era de uma família bem de bens, né? De posses, né? Muito bem. E Bento, ele já queria desde pequeno, ele já era Bento, tanto pela graça como pelo nome. Ele já era uma pessoa abençoada de Deus. E tudo que ele fazia era abençoado por Deus. Porque ele, desde pequeno, logo seu coração não se deixou iludir pelas coisas que o mundo poderia oferecer. Ele, muito novo, já tinha uma maturidade no coração e sempre desejava alcançar as coisas do alto, né? E com 13 anos, Bento saiu, né, para conhecer Roma, e aí ele tinha medo de se iludir com as coisas de Roma, porque nesse período Roma era cheio de poderes, né? Eles tinham muita vontade de quanto mais possuir terras, propriedades. Bento ele não queria se iludir, né, por esse conhecimento que ele tinha de Roma. Então Bento foi estudar em Roma, mas quando chegou lá ele viu uma juventude totalmente desvirtuada, uma juventude que vivia por prazeres, né, por enganações, uma juventude que não ligava para os estudos, né? E a escola naquele tempo era muito preocupada em satisfazer os poderosos, né? Então, era como se passar a mão naquela juventude que estava totalmente sem limite, né? Aqueles que não queriam estudar, não estudavam. E isso incomodava Bento, né? Bento ele não queria. Desde pequeno ele já possuía uma maturidade no coração. Então, paixões, desilusões, ele não queria. Ele queria somente conhecer o amor de Deus, a servir ao Senhor e ajudar a família, né, sua família e todos aqueles mais humildes que ele encontrasse pelo caminho.
Então, aos 13 anos, né, Bento saiu de Roma, né, para um lugarzinho próximo, né? E muito linda essa história do crivo quebrado, porque ele tinha uma ama, uma pessoa que cuidava dele naquele tempo, dele e dos irmãos, e essa ama não o abandonou. Sempre estava com ele, porque se sentia feliz ao lado dele e sentia que ele era alguém muito especial. Não era qualquer pessoa, era alguém muito especial. E que se andasse com ele, ela ia aprender mais e mais. Então, ele saiu com a ama, né? A ama nunca deixou ele. Quando ele decidiu parar de estudar, né, você que é adolescente, né, muito cuidado nessas escolhas, né, vamos ver o positivo de tudo isso, né, porque Bento, ele era jovem, não queria estudar, mas porque ele via que o local que ele ia estudar não dava vantagens a ele, não levava ele a um crescimento, nem de conhecimento e nem espiritual. Então ele preferiu largar, né? Então saiu da escola, mas foi estudar, né, tomar conhecimento sozinho, né, com muita sabedoria que ele já tinha, né, ele conseguiu alcançar mais e mais essa sabedoria espiritual. E assim eles fizeram. Foram para uma cidadezinha, Ínfide, né, próximo a Roma, né? E lá é um lugarzinho muito simples, cheio de pessoas humildes, e eles não tinham onde se abrigar, né? Bento e a sua ama não tinham onde se abrigarem e foram conseguir uma hospedaria próxima à igreja de São Pedro Apóstolo, né? E lá ficaram. Foram o primeiro lugar que eles conseguiram ficar, e assim Bento começou a ajudar as pessoas humildes com o conhecimento que ele tinha, com a vontade que ele tinha de trabalhar, de ajudar as pessoas, né, na qual ele via desejo de melhorar, de crescer. Então Bento começou a ajudar essas pessoas. Aí essa ama sempre a cuidar dele com muito carinho, com muito amor e muita proteção, porque ela via que ele não era uma criança, um adolescente qualquer. Era alguém muito especial para Deus, né? Então, essa ama era um anjo que acompanhava Bento, né? Sempre. Um belo dia, essa ama pede, né, à vizinhança um crivo. O que é um crivo, Carmen? Um crivo é uma vasilha de barro, né, que tem uns buraquinhos, é uma vasilha perfurada, parece uma jarra. E essa vasilha, esse crivo, ela serve para limpar, né, para purificar o trigo como outros cereais. Então eles usavam muito isso para limpar os seus cereais, os seus alimentos. E essa ama pegou esse crivo emprestado de suas vizinhas para preparar uma refeição. Ela se descuidou, né? O crivo ficou em cima da mesa. Um descuido que ela deu, o crivo caiu ao chão. No que caiu, gente, essa ama se desesperou. O crivo partiu em duas partes, né? Ficou dividido em duas partes, e ela se angustiou, chorou demais, porque ela era muito responsável. Ela era responsável e um descuido que houve quebrou algo que não era dela, né? E você que, né, nós que somos responsáveis, quando acontece algo com o que é o do outro, o objeto do outro, nós ficamos muito tristes, muito chateados, né? Quando isso acontece conosco. Assim também ficou essa ama de Bento. Ficou muito triste, chorando várias lágrimas, porque ela não sabia o que fazer para consertar aquele crivo. Bento viu aquela angústia daquela pobre pessoa, amável que ele tinha, né? Grandes sentimentos por ela. Bento simplesmente pegou o crivo, né? Que estavam duas partes e juntou. No que juntou, Bento começou a rezar, pedindo a Deus solução para aquele problema, porque ele viu a angústia da sua ama, né? Daquela pessoa que ele tanto gostava, né, viu a angústia dela, o que ela ia falar para os outros, para o dono daquele crivo. Então, naquele banho de lágrimas na qual a ama estava tendo naquele momento de angústia, Bento simplesmente juntou os dois pedaços, colocou a mão em cima e fechou os olhos, a pedir a Deus que solucionasse aquele problema. E no momento no qual Bento abriu os olhos, o crivo estava totalmente restaurado. Totalmente, sem sinais de que foi quebrado em duas partes. E aquele momento
foi aonde aconteceu o primeiro milagre de Bento. Muito jovem, ele ficou muito satisfeito, muito feliz. A ama ficou totalmente encantada, cada vez mais, em seguir aquele homem. Bento, que era uma pessoa que sempre buscou sair, né, de, de fantasias, de ilusões, para sempre buscar a Deus. E assim ele fez, não somente para a vida dele, mas como também para a vida daqueles que o seguiam, né, que admiravam. Esse crivo ficou restaurado, né, e muitos ouviram a notícia desse milagre de Bento, aquele menino santo, de tão novo que já era um santo de Deus. E a notícia se espalhou por toda aquela região. Então resolveram, a igreja, né, São Pedro, apóstolo, resolveu pegar aquele crivo restaurado e colocar bem na entrada. Ficava como bem na porta da entrada. E assim aquele crivo passou décadas lá. Nada e nem ninguém conseguia tirar aquele crivo do local. E Bento, sempre sábio, sempre buscando não se mostrar pela grandeza que Deus estava fazendo nele, mas sempre buscando restaurar famílias, restaurar vidas, pelo exemplo que ele tinha, bem rígido. Ele já era um jovem bem rígido em querer seguir a Deus, né? Não se deixar levar pelas coisas mundanas. Então esse é o milagre de Bento, né? Desse crivo quebrado, no qual, por meio da oração dele, ele conseguiu restaurar, conseguiu fazer com que aquele crivo fosse um exemplo de seguimento daqueles que querem servir a Deus, né? E hoje nós, como é que está a nossa oração, não é isso, Marcos? E como aquele crivo, né, que Bento, através da sua oração, conseguiu restaurar, né? O primeiro milagre de Bento, ele coloca para que a gente acredite, né? Pedir e Acredite. recebereis, né? Isso, Grita que Deus escuta, né? Tem impossíveis que a gente tem. reza, assim, de tão impossível que é, aquela graça que a gente pede, de tão impossível que é, a gente já parou até de rezar, né? Sim, Já sim, aconteceu com você? Já sim. aconteceu com quem está assistindo, né? Quem está participando aqui da live? Da Tem live coisas já que é aconteceu. tão impossível que a gente até desiste. Não vou pedir isso não, que até para Deus é impossível. Irmão, acorda. Não existe nada Não impossível para existe Deus. nada impossível. Não Isso não existe nada existe. impossível. Aquela conversão daquele familiar que te parece impossível que aquele familiar se converta, não é impossível, porque é para Deus. A reestruturação A do teu restauração. casamento, que está se desfazendo por causa de opressão do inimigo, por causa de inveja, por causa de situações colocadas pelo inimigo na tua vida, não é impossível para Deus. Né? Aquela causa na justiça, aquela dívida que tu tem, que, rapaz, a dívida está tão alta que se eu trabalhar um ano dá para me pagar. Para Deus nada é Nada é impossível. impossível. Nada é Isso. impossível. Né? Porque a palavra de Deus, ela é clara, ela Ela é diz lá clara. que nada é impossível. Lá em Efésios, no capítulo 2, não precisa você pegar, não, a gente vai Dois. só ler. Em Efésios, no capítulo 2, lá no versículo 8, ele diz: porque é gratuitamente que fostes salvos mediante a fé. Né? Isto não provém de, Isso de não vossos provém. próprios méritos, mas é um puro dom de Deus. A fé, meu irmão, é um dom de É um Deus. dom de Deus. Né? A fé não é sentimento, a fé é decisão. A gente vem repetindo isso aqui todos os dias, 18 horas. Né? A Isso. comunidade vem insistindo, Deus vem insistindo, falando isso para ti, que a tua fé é capaz de remover montanhas. Né? E qual é o Isso. alimento dessa fé? Né? O A alimento dessa oração. fé são três coisas, São três principalmente coisas. a Isso. oração, né? Isso. A oração, a palavra, a gente acabou de ler a palavra de Deus, né? A oração, a palavra e o testemunho. E o testemunho. Por que a comunidade insiste tanto que você coloque os seus testemunhos nas nossas redes sociais? Não é para divulgar o seu testemunho, é para salvar novas pessoas, para que outras pessoas vejam que Deus age, que é o próprio Deus que cura, é o próprio Deus que realiza o milagre. Não é Isso. você, não sou Não é eu, você. não é a comunidade Rabone, não, é a tua fé. É a tua fé. O próprio Jesus repete isso na Escritura várias vezes. A tua fé te curou. O teu A tua impossível fé. aconteceu porque você Você acreditou. acreditou. A tua fé te salvou. Ele sempre diz isso na palavra.
Então, tudo é o A que? A fé, fé. A fé, ela move montanhas, ela move o teu impossível a ser realizado diante de Deus. Porque Deus é o Deus do impossível, do ele realiza impossível. tudo, Né? Então né? você tem que crer, né? Você tem que se armar com os olhos da fé. Você tem que olhar para Isso. aquele impossível com os olhos da fé, não é com teus olhos humanos, não. Porque se eu for olhar com o Né? meu olho humano, eu não vou enxergar a solução para Isso. aquele meu impossível. Eu só vou Vamos enxergar se eu ter. olhar com o olho do Espírito Santo. Se eu me armar com a armadura do Espírito Santo, eu vou conseguir Isso. enxergar, eu vou conseguir ver a solução. Deus já escutou a nossa oração, Deus escuta a tua oração, mas para isso você precisa confiar. Às vezes o seu milagre está assim, ó, por um fio, Por um fio. porque você ainda não entregou o impossível a Ele, É. né? Eu estava vendo dois testemunhos, né, de fé mesmo, né? De Uhum. oração, de ação, de Santa Rita de. Um era de Santa Rita de Cássia, eu não lembro agora quem era, estava me lembrando, tá? É um servo da Canção Nova, que ele estava numa Isso. árvore, né? E no meio dessa árvore passava um fio de alta tensão, né? E ele praticamente encostou nesse fio, né? E Aham. uma mulher vestida de preto ajudou ele antes da conversão dele, né? Ajudou ele, essa mulher de preto ajudou ele. E essa mulher de preto, anos depois dele convertido, ele descobriu que essa mulher era Santa Rita de Cássia, porque não tinha nenhuma mulher lá trepada na árvore junto com ele, né? E eu me lembrava, Isso. ouvindo esse testemunho dele, me lembrava do testemunho do nosso fundador, Júnior, né? Que aí eu não vou contar Isso. todinho, não. Eu vou deixar para você ir lá no YouTube, procurar lá testemunho de Júnior Caçula, que você Testemunho de Júnior consegue ouvir Caçula. todinho, né? Vou deixar para Isso. você ir lá. Mas que o nosso fundador, aos 3 anos de idade, sofreu um acidente e debaixo do carro, ele preso debaixo do carro, ele via uma mulher que o ajudava, que mais tarde ele descobriu que era a Imaculada Conceição. Mas vai lá no YouTube, né? Que agora nós vamos Isso. partir já já para a nossa oração. Oração. E assim, você que está aqui nessa live, cada noite a gente vai estar relatando algum milagre de Bento, né? Não deixa de ser um testemunho, né, de Bento que hoje estão em livros, né, enciclopédias que nós vamos estar a passar para vocês. Então venha conhecer esse santo, né, que já era Bento da graça e no nome que Bento é, né, Isso. que muitos conhecem e o têm, né, como seu intercessor que livra de toda a inveja, de todo o mal, de tudo aquilo que o outro, o inimigo, queira colocar na sua vida. Bento também foi muito tentado, assim como nós somos tentados, né? E ele E apanhava, né, eu, bastante. Pode falar, Marquinhos. não, ó, o que eu tava me lembrando que eu rezando por esse momento, por essa live, né? E eu vi Uhum. algumas situações, me deparei com algumas situações de que muitas vezes, né, a, a, como a gente encara os nossos impossíveis, nossos desafios do dia a dia. Porque a gente não enxerga pelos olhos da fé, a gente enxerga pelos olhos humanos, e é natural, é Isso, normal. Né? Você tem que clamar isso a Deus para enxergar pelos olhos da fé. Né? E Deus me suscitava qual a visão que você tem perante esses desafios do seu dia a dia. Né? Você se sente, às vezes, como um derrotado. Você se é, entrega. Né? Você se coloca, isso, se apresenta diante de uma situação como já derrotado. Né? E aí, lá nos livros de Números, no início da Bíblia lá, lembra a questão da libertação dos- do povo do Egito, né, que fugiu do Egito por causa daquela situação. E o povo, lá em Números, se eu não me engano, o povo foi salvo do Egito, né, através de Moisés, conseguiu a libertação da escravidão, da e escravidão. mesmo assim o povo ficava, quando conversava entre si, ficava, ai, que saudade que eu tenho das frutas de lá, que eram mais gostosas, daquele rio com aquela água mais agradável, né? Mais E às vezes agradável. a gente recebe a cura, recebe a libertação, mas a gente não aceita, a gente fica preso lá atrás no sofrimento, né? Então a gente tem que Isso, ter esse cuidado também, da gente receber o nosso impossível, receber a nossa libertação e caminhar para frente, não ficar isso. preso,
né? Não ficar preso, porque muitas das vezes a gente mesmo se aprisiona, né? A querer voltar a um passado, a recordar coisas que não nos fizeram bem. Às vezes só por um simples detalhe que era bom, algo que aconteceu, mas o todo, o contexto é ruim. Então, às vezes, Deus nos dá o impossível, realiza em nós, e às vezes a gente não está com os olhos da fé, né? Como o Marcos comentou, abertos. Estamos com os olhos físicos só para ver o momento. E os olhos da fé nos leva a ver algo mais além, mais distante, mais possível a nós, né? Isso. E já voltando a esse clima de oração, permanecendo e voltando, né? Vamos se Isso. acalmando novamente, para a gente iniciar esse momento da gente entregar o nosso Entregar. impossível. Não é pedir, porque eu imagino que todos já pediram, todos nós já pedimos qual é o nosso impossível. Deus sabe qual é o seu impossível, mas você precisa dizer a Ele também. Então eu imagino que todos já Sim. disseram, né? Então, nesse clima, vamos de novo baixando nossos olhos, acalmando nosso coração, né? Se colocando, se derramando Se na frente do derramando. Senhor, Isso. né? E ouvindo, né, nessas músicas, nessas canções que a gente vai colocar, né, ouvindo nessas músicas, transformando dessas músicas a sua oração, né? Porque assim não há nada impossível, né? A gente Não precisa, há. a gente Acreditar. precisa fazer agora, escutando, não sei se o som tá bom o suficiente, mas a gente faz o que dá para a gente fazer. Uhum. Mas escutando essa música, né? Vai se entregando no espírito, né? Vai examinando o teu interior. Vai olhando para a tua própria vida, para a nossa própria vida. Né? Se temos sido negativos demais, se em alguns momentos tiramos os olhos do Senhor, se em algum momento você deixou, nós deixamos de acreditar que o nosso Deus tudo pode. Nosso Deus tudo pode. Vai lembrando todos esses momentos, né? Se em algum momento você paralisou diante das suas dificuldades, se você ficou sem ação diante das dificuldades, entregando ao Senhor cada momento dele. Vai entregando ao Senhor tudo aquilo que para você não tem mais saída. Seja um exame que deu positivo a uma doença. Seja uma situação na justiça, uma causa. Seja algo financeiro teu. Aquilo que te mostra sem saída. Um grande muro apresenta agora ao Senhor, pela intercessão de São Bento, que caia todas as muralhas na tua vida, na tua família, na tua história. Teu Deus do impossível aqui está. Nosso Deus de amor aqui está, a nos receber, a receber de nós, por meio dos nossos lábios, da nossa oração, o nosso impossível. Ele quer realizar na sua vida nessa noite. Entrega-te a Ele. Confia, pede, implora, chora como aquela ama chorou ao ver um crivo quebrado.
Vai pedindo ao Espírito Santo que ele dê um choque no seu coração. Mas um choque do Espírito Santo. Um choque para que a gente volte a ser fiel e obediente ao Senhor. Nesses tempos de pandemia, nesses tempos de ciclone, nesses tempos de gafanhoto, nesses tempos de sinais que a gente não entende. Que você possa, que eu possa ser fiel e obediente. Clama isso ao Espírito, para que a gente seja fiel, para que a gente seja obediente aos propósitos. Deus tem um propósito para a tua vida. Tem um propósito para a minha vida. Mas muitas vezes a gente não consegue se entregar a esse propósito. A gente não consegue entender por que Deus escolheu aquele caminho. E às vezes a gente fica até rejeitando o caminho que Deus escolheu para a gente. Porque a gente só consegue enxergar com os olhos do mundo. Os olhos do mundo. Quando a gente não entende, a gente pede. A gente clama. E no final a gente atende. Qual é o propósito que você acha que Deus tem para a sua vida? O Deus do impossível. Aquele que através de bênçãos restaurou aquele trigo. Qual é o impossível que você precisa restaurar? No seu coração, na sua vida, na sua família. O que precisa ser restaurado agora? Acredite, porque a tua força vem do teu Senhor, do nosso Senhor. Não importa qual foi o gigante que te derrubou. Não importa. O gigante que te derrubou foram as dívidas. O gigante que a gente enfrenta no nosso dia a dia são as dificuldades. O gigante que a gente enfrenta é aquela pessoa, aquele irmão abençoado que nos persegue. Deus colocava muito forte hoje no meu coração também, durante a tarde, que essa semana a gente podia se convidar para rezar por aqueles que nos perseguem, por aquele irmãozinho difícil mesmo, porque é aquele irmãozinho que vai levar você para o céu. É fácil? Não. Rezar para aquelas pessoas que nos fizeram mal é difícil. É muito difícil. Então reze por ela essa semana. Lembre de rezar uma Ave Maria por essa pessoa. Não importa o que ela te fez. Reza uma Ave Maria por ela todos os dias. E eu confirmo as palavras que Marcos proclamou, porque o Senhor me dá a visão de uma mulher aqui nesse momento. Ela está também a participar dessa live e o coração dela foi transpassado por uma espada. E o Senhor, Ele diz, me dá o discernimento que foi uma traição que ela descobriu do seu marido. E que agora ela está sem saber o que fazer. E ela questiona Deus o porquê que isso aconteceu. O porquê que ele trocou ela. O porquê que ele fez isso, se sempre ela estava ali, pronta a deixá-lo feliz, a satisfazê-lo. E o Senhor, Ele diz, filha amada, que o teu coração está inflamado por essa traição. Não queira entender Deus. Peça somente a graça de obedecer.
a tudo aquilo que ele já está a falar ao teu coração nesse momento, ao descobrir essa traição do teu marido. Perdoa teu marido, filha. Que como Marcos falou, que tu possas intensificar tuas orações por ele. Porque ele se deixou levar pelas paixões do mundo. Como Bento fugia das paixões, das desilusões, o teu marido não conseguiu. Mas por meio da tua intercessão, você vai alcançar vitórias, minha irmã. Acredita no teu Deus, o teu Deus do impossível. Nesse momento é difícil querer dar o perdão, mas pede a graça ao Senhor. Pede a graça ao Senhor de obedecer somente ao teu Deus, a tudo aquilo que Ele suscitar em teu coração, a tudo aquilo que Ele falar contigo por meio da palavra, por meio de outra pessoa. E Deus colocava também uma pessoa, né? Quando era proclamado, né? E a gente tinha que rezar por aqueles que nos ofendem, que nos perseguem. A pessoa dizia logo, eu não vou rezar por ela não. Você não está rezando por ela, você está rezando por você também. Em primeiro lugar por você. Em consequência por ela. Às vezes os nossos impossíveis ainda não chegaram pela falta do perdão. E a palavra perdão ainda continua muito forte. Perdoar, perdão. A tua cura pode estar dependendo do teu perdão. A tua libertação pode estar dependendo do teu perdão. Porque nada é impossível para ti. Deus colocava que a gente devia parar de olhar para nós mesmos. Nós olhamos muito para nós mesmos. A nossa visão, ela é limitada à nossa vida. Então, abre teus olhos. Abra os olhos para olhar para a vida do teu irmão também. São Paulo, né? Ele dizia: suporta as dificuldades como um bom soldado de Cristo. Vamos seguir o ensinamento de São Paulo. É fácil? De forma alguma. Existe fórmula para isso? Pior. Mas suporta as dificuldades como um bom soldado na guerra. O soldado na guerra, ele ignora a dor. Ignoremos as nossas dores. Coloquemos as nossas dores amarradas aos pés da Santa Cruz de Jesus. Porque você precisa confiar, você precisa se entregar. A gente, nessa geração, a gente costuma dizer que essa geração é a geração fast food, né? Acostumada com todo pronto. Com todo pronto. De receber tudo já pronto. E a gente, às vezes, não consegue aguentar e suportar as demoras de Deus. Porque as demoras de Deus, elas não são só por demorar. O tempo de Deus é diferente. Tem uma fala de São João Maria Vianney, que ele diz: vemos muitas vezes o Senhor não conceder rapidamente o que nós pedimos, e isto ele faz para que nós desejemos com mais ardor
ou para que nós apreciemos melhor o quanto aquilo vale. Isso. A demora de Deus, ela não é uma negativa. Ela é uma prova que nos dispõe para que nós possamos receber mais e muito mais abundante aquilo que nós pedimos. Isso. Repita isso, né? Repita isso para você mesmo hoje. A demora não é uma negativa. Não é uma negativa. É uma prova que nos dispõe. É uma prova do que nos dispõe. Para que nós possamos receber mais e muito mais abundante aquilo que nós pedimos. Acredita nisso. Amém. Obrigado, Senhor Jesus, por este momento. Obrigado, Senhor Jesus, por aquilo que passamos. Obrigado pelas dores. Obrigado por sofrer as tuas demoras. Confiante. Nossa irmã Carmen caiu, nós temos apenas mais um minuto. Então agradece ao Senhor por o dia de hoje. Agradece ao Senhor por esse momento. Agradece a Deus por poder estar aqui. Como a gente falou, você não está aqui por acaso. O acaso pode até te trazido aqui, mas Deus já sabia que você estaria aqui. Deus já sabia que você estaria aqui. Teu impossível não é impossível aos olhos de Deus. O teu impossível, né, nunca será impossível para Deus. Eu vi uma pregação do padre Roger, se eu não me engano, que ele dizia que a especialidade de Deus, ou era do padre Léo, a especialidade de Deus é o impossível. Se tem uma coisa que Deus é especialista, é no impossível. Amém? Essa irmã Carmen, não sei se ela ainda retorna. Temos apenas menos de um minuto para encerrar, né? A gente agradece a presença de cada um. Tá? Nós que estamos aqui somos apenas canal da graça. A comunidade Rabone é apenas um canal da graça. Quem faz é Deus, quem move é Deus. E a tua fé, né? O exercício da sua fé é o que faz a ação de Deus na tua vida. Uma boa noite a todos. Né? A gente pede, como foi colocado aqui, né, que o alimento da nossa fé é a oração, a palavra e o testemunho. Se você tem um testemunho, não fica com vergonha, não. Posta lá, né? Coloca lá na nota, para que outras pessoas, o testemunho edifica, para que outras pessoas